Você sabe o que é a Web 3.0? Não? Então no nosso Papo Tech de hoje vamos falar sobre esse assunto que é muito importante para este ano de 2022. Vamos embora! Fala meus amigos, tudo bom? Beleza? Estamos começando aqui o nosso Papo Tech aqui de hoje e vamos falar aí de um assunto bem legal aí que está começando esse ano, se iniciando aí, e a gente vai deschavar esse assunto hoje aqui para vocês em várias etapas aí. Então eu vou deixar aí com vocês aí, ó, pessoal que tá chegando aí, ó, deixa um likezão aí, ajuda a gente a crescer cada vez mais aqui no canal, compartilha essas nossas notícias aqui, nosso papo, e eu vou falar aí pro pessoal se apresentar aí, dar um oi pra galera aí, o Ricardo e o Rica, mandar aí. Fala pessoal, bem-vindo de volta, vamos lá, mais um papo. Bom pessoal, então vamos seguir aí pro nosso papo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva também. A gente não tem... Estamos começando agora, então vamos começar a se inscrever quem não é inscrito, porque tem muita gente que assiste nossos vídeos aqui e não é inscrito ainda, eles só assistem, mas não são inscritos. Então se inscreve aí e ajuda a gente aí, beleza? Vamos lá, vamos para o nosso papo, nosso tema de hoje, que é a Web 3.0, galera. Então a gente vai falar aqui esse assunto que chegou agora no finalzinho agora de 2021 e agora 2022. Já estavam falando antes, né, já em outros lugares. Mas agora aqui no Brasil vai começar a bombar esse assunto, que é a Web 3.0. Então eu vou trazer para vocês aqui a nossa notícia, que é uma só, hoje. Aí, então a gente vai ter vários pontos dela, certo? Então eu vou começar lendo aqui. O que é a Web 3.0 e como ela vai revolucionar a internet? Então, eu não posso falar de Web 3.0 sem antes dar um overview aqui, falar um pouco sobre a Web 1.0 e a 2.0, né? Então eu vou ler aqui uns trechos e a gente vai comentar o terceiro, que é a Web 3.0, certo? Vamos lá. Qual a diferença entre Web 1.0, Web 2.0 e Web 3? Praticamente é quando um salto muito grande de uma modelagem para outra. Significa que a sociedade passou de estágio. Funciona mais ou menos como os historiadores separam os acontecimentos humanos em frações históricas. Então a gente tem aí essa separação praticamente como histórias da internet, né? Então vamos lá, começando com a Web 1.0, para quem não sabe aí, não pegou essa época aí, né? Eu peguei, todo mundo que tá aqui conversando aqui, falando, a gente pegou, então a gente tem muita propriedade para falar aqui, né? Que a gente começou lá nos primórdios da internet, né? Então vamos falar aqui, ó. Web 1.0. Os sites eram amontoados estáticos e textos e hyperlinks com poucas imagens e combinações de cores duvidosas. Mano, era um bagulho bizarro. Devido às limitações tecnológicas, não haviam fotografias em alta resolução e os websites praticamente não tinham imagens. O negócio era bem complicado aí nessa época, era só praticamente um monte de link, né? Então vamos lá, aí a gente saltou para o Web 2.0, que aí teve uma mudança totalmente drástica, né? Se eu não me engano, na Web 1.0 até tinha imagens, mas as imagens carregavam, lembra? Aquela coisa, tipo, camadas. Você ia ver, aí de repente caía a conexão, aí você só via metade da pessoa aqui, assim. Então, nessa Web 1.0, as imagens eram mais desse jeito e tinham bastante GIFs também, né? Então, vamos lá, Web 2.0. A segunda versão da internet, chamada de Web 2.0, começou por volta dos anos 2000, quando se iniciou um movimento de levar o usuário para dentro do mundo virtual, ou seja, vai lá para a internet, vê lá, procura na internet, né? A Web 2.0 ficou marcada pelos aplicativos de bate-papo como o MSN e o Mirk, né? E aí faltou aqui o ICQ, hein? Ó, faltou o ICQ aqui, que eu também usava bastante. E a chegada das redes sociais. Foi o momento em que as pessoas se voltaram para o lado social, colaborativo, interativo e responsivo. Então eu vou dar uma pausa aqui. Vocês têm alguma coisa a falar aqui, as suas histórias aqui de Web 1.0 e Web 2.0? Como é que vocês navegavam na internet nessa época? Começa aí o Ricardo aí, vai. Bom, eu acho que eu vou passar a palavra pro Ricardo, porque eu nem sei o que é isso aí. Eu não nasci nessa época aí, então... Cara, não tem nem o que falar. Como é que eu falo uma coisa que eu não vivi? Pra falar que não é velho, né? Tá bom, sei. Olha a minha cara, você acha que eu... Não, eu vou falar sério, assim. Então, a Web 1.0, acho que muita gente aí foi marcado por essa época, pelo menos uma grande parte, que foi a época que a gente começou a ter o relacionamento com a internet e a gente tinha vários desafios, ok? Um deles era o alcance, o preço, né, o custo para você
navegar numa internet. Porque naquela época, lá nos anos 90, dos anos 90 aos anos 2000 ali, quem surfava, né, naquela época mais na internet era o pessoal, era mais empresas. Né? Tinha alguns que tinham sites e tal. E acho que até muitas pessoas aqui devem lembrar lá do HPG, né? Você fazer, todo mundo queria fazer site, todo mundo, quem fazia site era, pô, o cara manja pra caramba, o cara faz site e tal. E aí o pessoal fazia o site lá usando front page. Nossa, eu lembro. Ainda lembra do front page, falecido. Né? Tinha o Dreamweaver também, que apareceu um pouco mais pra frente lá nos anos 2000. E para as pessoas comuns conseguirem ter esse acesso à internet, o pessoal tinha que esperar meia-noite para poder se conectar, né? Pagar menos no pulso. Que era por pulso, né? Porque depois da meia-noite, acho que não cobrava, né? Ou era mais barato? Era um pulso só. Era um pulso só. Era um pulso só. Durante o dia, não. Mas durante a noite era um pulso só e o seu telefone ficava ocupado. Isso. Nossa, que dia a gente ficava... Tinha gente que tinha 2 telefones, né? 2 linhas de telefone na casa para poder... Não dá problema. E quando você tava na internet, tua mãe ligava. Começa pipo. Nossa, caía a internet por causa disso. No fone ou no computador, alguém digitar e caía a sua conexão. Nossa, era terrível. Então, e nessa época tinha Globo também, tinha um monte de empresa aí que fornecia hospedagem de graça. E Best. Né? E colocava lá a sua propaganda. Tá? Assim, naquela época, foi a época que muita gente fazia cursos para poder se atualizar, para poder entrar fazer até aula de digitação, inclusive, para poder, né, usar o computador e usar isso durante a navegação, sei lá. Tem muita coisa, muita ferramenta bacana na época. Quem lembra aí do Flash, que pelo amor de Deus, lá da Macromedia? Naquela época, era sensação na época, meu. Sensação na época. Quem tinha site em Flash era o ápice. Tipo, era muito caro e quem tinha site em Flash era incrível. Top. Você entrava lá, você tinha uma experiência que você não ia ter em nenhum outro site. Era louco. Não, tinham até algumas empresas que inovavam, né? Faziam sites de alto impacto. Eu, inclusive, até comecei a minha carreira trabalhando em uma dessas empresas aí. Que na época era demais. Tinha a Macromedia, a Lifemotion, e tinha outras americanas também, né? Outras gringas aí que também era fantástico. Tio Advanced, pô. Essa era top. Entrou. Aí lançaram até na época, acho que não sei se vocês lembram, que falavam site de alto impacto. Né? Aquele site que você entrava e tinha lá uma introdução de 2 horas, brincadeira, uns 2, 3 minutos. Só que era uma animação no Flash, aí tinha toda aquela parte de animação, de arte. Só que isso se perdeu com o tempo. Tá? Para falar de Web 1.0, é o que eu tenho para falar. Oi? Ah, tá. É por causa do microfone aqui. Né? Para falar da Web 1.0 é isso. Tá? Tecnologicamente falando, as páginas eram estáticas, que o Rafael falou, porque a gente não tinha uma aplicação rodando em servidor, e sim só arquivos HTML. Ok? Isso só foi aparecer nos anos 2000, ali perto dos anos 2000, que quando começou a aparecer lá o PHP, que muitos designers usavam por causa do Flash, porque o cara queria fazer um site animado com uma tecnologia de server-side ali por trás. Depois de um tempo também o ASP, muita gente aí lembra, que hoje é essa tecnologia do .NET, né? Essa parte do ASP.NET hoje o pessoal, só algumas poucas empresas que usam, que é o VB-Script. Hoje o pessoal usa mais .NET, C#, VB.NET, sei lá. Né? E é isso, tá? Eu não vou me estender muito, pra gente poder o pessoal também falar e comentar o que eles achavam. Depois eu vou falar um pouquinho mais também sobre o que eu aprendi sobre o Web 3.0 de um tempo pra cá, tá? É isso aí. Boa. Vai lá, Ricardo. Manda aí suas histórias, sua experiência na Web 1.0 e 2.0. Eu não vou falar muito não, porque o Ricardo já falou bastante aí. Pra quem não viveu dessa época, tá manjando pra caramba, mas tá tudo certo. Não, cara, é o seguinte, é muito louco, porque a internet 1.0 é aquilo que o Ricardo tava falando aí, era tudo muito estático e tal, mas o propósito ali era como as coisas estavam evoluindo, né? Tipo, era o primeiro contato que a gente tinha com algo que a gente nunca tinha visto. Então, quando a internet chegou pra gente no modelo de
informação, de a gente trafegar informação, foi algo realmente muito tecnológico para a época. É muito louco, mas a internet trouxe para a gente a possibilidade de conexão que a gente nunca tinha tido. Então, a gente teve que se adaptar a várias coisas. O Ricardo trouxe vários exemplos aí de coisas que aconteciam nesse momento. E aí a gente foi evoluindo. E aí chegou a internet 2.0 que falou assim, bom, então a gente está pronto para evoluir, dar um passo à frente, para sair desse modelinho aqui convencional, né, meio travado, para ir para algo um pouco mais bacana, um pouco mais funcional, para a gente realmente ajudar na nossa vida, a gente começar a fazer coisas diferentes no nosso contexto. Aí começaram a aparecer várias coisas, de possibilidades, de modelos de negócios, de possibilidades que a gente nem imaginava ter. Por exemplo, a gente agora pode baixar músicas. Oi? Baixar músicas? Só podia escutar na rádio música. Não tinha outro lugar para escutar a música. Aí começaram a ser os programas, se você baixar a música sem pagar. Você vai lá e baixava, Napster, tinha vários outros programas que faziam esse negócio. Limeware, tinha várias coisas. Aí a gente começou a evoluir. E aí o modelo de 2.0 começou a evoluir de um jeito onde a gente começou a ter um porquê de entrar nos sites. Então, por exemplo, a gente na 1.0, a gente falou assim, vamos entrar na internet? Você falava assim, mas pra quê? Aí ele falou assim, pra gente ver lá o que tem, pra gente, né, tentar fazer alguma coisa lá dentro. Mas é tudo igual, se você for lá hoje, se você for lá amanhã, é igual. Aí você, mas lá onde? Tem os sites. Você entra nos sites, aí tem lá um site de alguma empresa que montou lá, de notícias, por exemplo. Você entrava lá, aí não tinha muita coisa. Era aquilo travado, né? Era a mesma coisa. Você entrava hoje e no dia seguinte era a mesma coisa. Aí no 2.0 não, a gente começou a fazer coisas diferentes. Então, toda vez que você vai entrar agora num site de portal de notícias, você entrou hoje, daqui meia hora já é diferente. Então, aí começou os bate-papos, começaram as redes sociais a aparecerem. Então, né, começou com o Orkut, começou Facebook, e aí foram evoluindo os meios de comunicação e tal. A gente está usando a internet não só dentro desse negócio de usar o computador para poder usar, a gente usa em aplicativos, a gente começou a socializar, começou a evoluir. Então, esse é o ponto. Aí a gente começou a fazer uma virada aí nesse ponto. Pô, a gente não tá usando só a internet para entrar em site ou para fazer algo, tipo, tradicional, sabe? Vou ali fazer um negócio e vou embora. Não, tá com o seu dia, todo dia. A internet 2.0, ela evoluiu de um jeito que ela faz parte da sua vida hoje. E aí ela veio evoluindo, chegou num momento que é o que a gente vai falar agora, sobre a internet 3.0. Boa. Mas é esse o ponto, a minha sensação de que eu aprendi muito durante todo esse período para vivenciar a melhor experiência do 3.0. Então, toda a tecnologia que está chegando agora para a gente, tudo que passou, na verdade, foi só um aprendizado. A gente só precisava aprender para ter a cultura de poder fazer as coisas, como é que as coisas podem ser funcionais e como é que a gente pode usar isso da melhor forma, para que o que a gente tem para receber agora não seja algo, nossa, isso aqui é de outro mundo e a gente não sabe o que fazer com isso. Não, pelo contrário, a gente já tem uma noção muito boa do que fazer e agora a gente só vai evoluir nesse sentido. Boa, legal, bacana. Eu lembro um pouco da Web 1.0, das páginas que tinha os gifzinhos, aí tinha a caveirinha, e-mail, que ficava e-mail. Chrono Tiger na época, hein? Muitos gifzinhos lá, e-mail, aquelas coisas coloridas, e aqueles efeitos de brilhinho, Halloween. Você entrava pra ver site de história de terror, né? O Aterrorizando lá também. Site de serial, mano, várias histórias, né? Fora também, que nem o Rick comentou aí sobre os programas de baixar, né? Tinha um que eu usava que era uma Emule, que era uma mulinha lá. Você baixava o último lançamento, 200 MB. Eu demorava 3 horas pra baixar parte 1 e parte 2, né? E aí... E quando baixava, ele corrompia. Corrompia. Puta merda, e agora? O que eu faço? Tem que baixar de novo. Não dava certo, dava com pau. Às vezes vinha o filme e tipo, você... quero ver lá, Homem-Aranha, sei lá, Homem-Aranha é o primeirão lá, do Sam Raimi lá. Filme certo, aí vinha era um filme de Bug Bang. Tipo, vai se ferrar. Era 5 horas de download pra ver o filme. Tinha Tinha também aquele programa lá pra você baixar as coisas, Get Link, alguma coisa assim, pra que se caísse, porque tinha esse problema, se caísse a conexão,
ele continuasse baixando da onde terminou. Porque muitas vezes a conexão não era muito boa, era 56K. Mano, não era nem 1 mega, era K. Então tinha muitas histórias aí que a gente tem guardado aí sobre essa época, né? Fora os games também que a gente jogava na meia-noite. As Lan House e os Corujão foram lançados mais ou menos por conta disso, né? Por causa dos pulsos da internet, né? Que você não podia jogar, não podia entrar na internet durante o dia, então a galera entrava à noite. Então era Corujão, era essa palavra por conta disso, né? Porque você madrugava na Lan House por conta da internet, fora o ambiente ali de todo mundo jogando o mesmo game, Counter-Strike lá, né? Toda essa história, né? Bom, então vamos deixar de falar um pouco do passado, então agora a gente vai olhar para o futuro, mas não antes aí de vocês deixarem um like pra gente, compartilha aí e se inscreve no nosso canal aqui no Papo Tech. Espero que vocês tenham gostando aí. Deixa nos comentários também várias histórias que vocês têm aí de Web 1.0 e 2.0. Nem todo mundo vai ter de 1.0, mas algumas vão ter de 2.0 pelo menos aí, né? Falando de rede social, quando foi a primeira vez que entrou no Facebook, as comunidades do Orkut que eram as melhores, né? Chuveiro de elétrico Lorenzetti, sei lá, mano. Tinha umas comunidades muito absurdas. Então vamos lá, vamos passar aqui pro próxima partezinha aqui, que é a Web 3.0. Vou continuar lendo aqui. A Web 3.0 deve manter a existência das redes sociais, mas essas passam a ter um protagonismo maior do que a versão anterior. Sem antes, as plataformas eram usadas para entretenimento descompromissado, impulsionando vendas ou fortalecendo a reputação digital de marcas. Agora as mídias sociais adotam um caráter de dependência social, e um fator interessante dessa internet futurística é a relação de posse de bens digitais. Então a gente vai comentar um pouco sobre isso. Tem uma outra partezinha aqui que a gente vai falar depois aqui dos três grandes conceitos aqui. Mas o que vocês acham aí sobre a Web 3.0, essa internet futurista aí, que aqui não tá falando, mas também entra aqui no meio também o 5G, que é uma parte da Web 3.0, que a gente vai ter uma velocidade aí totalmente diferente agora dessas nossas experiências passadas. Então começa aí o Rica. Bom, vamos lá. Cara, isso falando sobre marca, sobre venda, sobre esse processo que acontece, né, na Web 3.0, para mim, tudo vai se relacionar à questão de conexão. O quanto uma marca, uma empresa, um negócio, um serviço vai se conectar com você, vai fazer parte do seu dia, vai te ajudar a fazer as coisas ou vai facilitar um processo que você está fazendo dentro desse universo. Imagine que agora o nível de possibilidades são imensas. A gente tem a possibilidade de fazer coisas que jamais a gente pensaria em fazer. Então, da gente estar num ambiente totalmente digital, mas conectado àquilo que você quer com a sua marca, com o serviço que você está utilizando. Então, pensar sempre numa experiência dentro desse universo é o que vai tornar as coisas mais conectadas a você, e você vai ver a real diferença quando você tomar uma decisão por alguma coisa. Então, empresas já estão pensando em como fazer parte da sua vida todos os dias. Nós já estamos preparando ambientes, já estão preparando coisas para que você tenha a melhor conexão com eles. E quem estiver fazendo isso agora, na frente, é o que vai ser maior lembrado. Vai ser os primeiros, vão ser sempre ser lembrados pela tentativa de acertar. Então, muito do que vai acontecer é isso. Então, novas coisas vão aparecer, coisas absurdas, coisas que não estão no momento para acontecer, ou então não estão maduras para acontecer, mas elas vão acontecer para que a gente, de fato, aprenda, reconheça os momentos das coisas, mas que o propósito maior nessa história toda é a conexão, é como isso vai se conectar com você, como é que as empresas elas vão, a longo prazo, vai fazer diferença na tua vida. Então, se no futuro você for comprar alguma coisa, você vai ter a associação daquela marca que conecta com você, porque você teve uma boa experiência com ela no momento que você foi construindo o seu ideal de internet, desse modelo agora de Web 3.0, quando você sempre guarda uma lembrança daquilo que fez parte do seu processo de crescimento, de processo de evolução. Então, isso te traz uma nostalgia
futura, que quando você vai comprar alguma coisa, você simplesmente fala assim, não, eu vou comprar dessa marca aqui porque eu gosto dela. Você nem sabe por quê. Então, e o porquê tá aí, tá agora, de quem realmente está fazendo, de quem está participando desses seus momentos de construção disso tudo. Então, para mim é um pouco disso, de você, das empresas, das marcas se conectarem com você através desses pontos. Isso aí. E agora você aí, Ricardo, o que você quer? O que você tem a dizer sobre a Web 3.0 aí? A Web 3.0, ela já vem se falando dela já faz um bom tempo. E não é de 2, 3, 4, 5, 6, acho que talvez uns 10 anos que o pessoal já estava esperando e já tinha, inclusive, até algumas ferramentas que queria abordar esse tipo de tecnologia, né, de internet, ok? A Web 3.0 tá vindo aí agora, certo? Com alguns pontos, algumas tecnologias, sendo ela o avanço agora, né, do 5G. A gente agora tem uma maior velocidade, com menor latência, para poder atender esse tipo de nível de internet. Por quê que é tão importante isso? Eu vou até falar um pouco mais à frente por quê. Tá ok? A outra coisa que também está vindo aí, que tá assim, vindo não, né? Já existe também, já existia faz um tempo, é o M2M, que é a comunicação entre máquinas conversando com menor latência. O 5G era tão esperado por causa desse tipo de recurso, você diminuir essa latência entre comunicação entre o ser humano e máquina para máquina, que é o M2M, ok? A outra coisa que inclusive era disso que eu estava falando, que já vem faz algum tempo, que é a da Web 3.0, é a web semântica. Eu não sei se vocês já ouviram falar, ok? A gente vai ter ainda uma pauta aqui mais à frente, mais detalhes sobre a web semântica, mas a web semântica não é uma coisa que apareceu há pouco tempo, não, já tem há muito tempo. Eu mesmo comecei a brincar com a web semântica lá em 2010, onde eu ficava tentando achar, tipo, banco de dados para você poder suportar uma tecnologia com web semântica, sabe? Para você poder armazenar informações, para você poder fazer o relacionamento dessas informações. Só que em 2010 isso era muito complicado. A gente estava limitado também por causa da tecnologia da época. Tinha empresas aí que nem a Oracle, né, que eles tinham até um gambiarra. Eu falo que é gambiarra porque era gambiarra mesmo, que é você usar um banco relacional para você poder sustentar um banco com web semântica, tá? A web semântica, né, a web semântica, ela usa... Você não quer deixar para falar no web semântica? Pode ser. Pode ser. Então vamos, só desculpa cortando aqui, mas vamos seguir aqui, que o próximo tópico praticamente é a web semântica. Mas não, antes de eu encerrar aqui um pouco essa parte do Web 3.0 aqui, e eu vou continuar aqui na notícia, que é a nova web é marcada por 3 grandes conceitos. A descentralização, que é a independência de bancos, órgãos governamentais, fronteiras democráticas ou tecnologias de empresas. Privacidade, que é o segundo tópico. Evitar a exposição de dados pessoais, incômodo com o rastreamento e fuga das publicidades direcionadas. E a terceira, que é a virtualização, fortalecimento de mundos digitais e reprodução de experiências realistas de modo virtual. Então, galera, essas são os três grandes conceitos da Web 3.0, que a gente vai entrar em algumas características agora e da Web 3.0, desses que consiste nesses 3 conceitos, beleza? Então vamos passar aqui para a próxima parte, que é as características da Web 3.0, né? Começando então com a web semântica aí, eu vou ler aqui rapidão, mas o Ricardo já continua aí falando sobre a web semântica. A web semântica é uma das revoluções mais esperadas e é a interpretação de dados pelas máquinas de modo quase natural. Isso deve possibilitar uma interação mais profunda com computadores que serão capazes de compreender melhor os anseios do usuário sem a necessidade de escrita. Uma das revoluções mais esperadas... desculpa, eu pus aqui. É isso. E aí, então, você, Ricardo, complementa aí o que você estava falando sobre a web semântica. Ok. Então, essa parte que você falou sobre a Web 3.0 era o ponto que eu ia começar a entrar no item anterior.
foi até bom você ter deixado para agora, tá? Na Web 3.0, a Web Semântica é uma coisa muito importante. É uma coisa que já apareceu faz um tempo, que não mencionei um pouco antes, ok? E qual que é o legal da Web Semântica? É que você consegue armazenar informação num formato que você tá armazenando conhecimento. Mas todo banco faz isso. Não exatamente. Porque você consegue armazenar informação de uma forma que você consegue fazer a extração como se fosse usando uma linguagem natural. Legal. Ou seja, imagina que você conseguisse ter um banco de dados com esse tipo de tecnologia, usando lá a Web Semântica, o RDF, ok? E aí, o que seria o RDF? Né? É o Resource Definition Framework, ok? Onde esse cara manipula todo o conhecimento que tem armazenado numa estrutura de arquivo TXT ou num arquivo ou no banco de dados. E tem até uma linguagem para poder fazer a extração disso, que é o SparkL. Você também usa lá você pode usar triplas para você poder fazer a consulta, ok? Então ele tem lá um conceito legal por trás para você poder fazer a extração de conhecimento, não de informação, conhecimento. Esse é o legal. E antigamente, né, o pessoal olhava para isso, fazendo para... O que o pessoal estava querendo usar isso? Para poder fazer comunicação, inclusive, de site para site. Que nem, se eu não me engano, isso há 10 anos atrás, acho que o New York Times tinha isso implementado e disponível no site deles. Então, se eu quisesse fazer uma linguagem Spark, fazer uma extração de consulta, ok? Usando SparkL, eu conseguia bater lá no site do New York Times e pegar o conhecimento. Conhecimento que eu digo, informação disponibilizada pelas notícias. Tipo, exemplo, quem inventou o Facebook? Se tivesse isso lá no New York Times, ele ia falar. Ele ia falar, Mark Zuckerberg. Então é uma coisa bem legal, porque você consegue usar a linguagem, praticamente, né? Uma linguagem natural para fazer a extração e para poder fazer esse tipo de interação. Muitos desenvolvedores, muitos não, né? Porque não era muita gente que mexia com isso na época. Eu mexia porque toda hora eu queria usar esse tipo de tecnologia para poder saber a melhor forma de eu armazenar conhecimento, até para fazer chatbot, automação, né? De uma forma legal, tal. E tem muita coisa, muita ferramenta por trás. Tinha algumas empresas que estavam tentando, né, implementar isso aqui. Não tinha tanta gente ainda mexendo com isso aqui. Agora que veio o 5G, com isso aqui, fica uma mão na roda. Porque imagina a volumetria de informação e conhecimento saltando de lado para lado. Às vezes você está falando hoje você poderia estar falando com um chatbot, e esse chatbot, o conhecimento não está naquele servidor que eu estou conversando. Às vezes esse chatbot pode estar pegando essa informação em outro lugar, ou em outros lugares, numa rede muito maior, em vários pontos diferenciados. Ele pode estar pegando lá na IBM, outro na Microsoft, outro no New York Times, outro, sei lá, na empresa X, outro no Google, ok? Então, você tem aí um chatbot que ele consegue fazer esse tipo de interação, né, e integração com outras fontes de informação, te trazer essa informação de uma forma mais rica, ok? Mais bem preparada, mais formatada, porque você está trabalhando com um banco de conhecimento, ok? E nesse banco tem tudo aqueles conceitos de ontologias, vocabulários, que hoje o pessoal, inclusive, usa até na hora de fazer treinamento de rede neural. Olha que coincidência, né? Uhum. A gente falando aqui de chatbot, rede neural, ontologia e vocabulário. E web semântica. O que será que tem em comum, né? É isso aí que tem em comum. Como você guarda essa informação, ok? Tempo depois, tem até, aí lógico, tem várias formas de você fazer isso. O pessoal começou a usar até a IML, que é uma outra linguagem de marcação para você poder fazer, chatbot, ok? De uma forma inteligente, parecer uma inteligência artificial. É bacana também. Mas a parte de web semântica, tá, permite o que? Máquina falando com máquina, usando linguagem natural. Então, se eu tiver uma máquina falando com a outra,
usando web semântica, eu conseguiria estar ali como telespectador entendendo o que as duas máquinas estão falando. Ou eu falando com uma máquina e outra máquina entendendo, tendo uma interação. É meio doido isso, né? Porque, pensa, se a gente está falando hoje, né, de web semântica, web 3.0, e agora tá vindo o metaverso aí atrás, né, que já tá atropelando um monte de tecnologia, conceitos novos, né? Então, pensa como é que vai ser essa parte de web semântica, chatbot, você lá no mundo lá, web 3.0 no metaverso, e você com chatbots inteligentes. Você falando com um chatbot, tendo um outro chatbot ouvindo você falando com esse, interagindo, intervindo. É um negócio meio assustador. Por isso que eu falei em outros vídeos sobre o pessoal se incomodando com robôs, sendo que o que roda por trás de um robô é uma inteligência. A inteligência é o quê? Tá na internet. Tipo, imagina um Ultron da vida. Você tem que se preocupar com o intelecto, não com o robô, com o intelecto, porque a inteligência dele, né? Um robô ele tem lá a limitação física dele. Já uma inteligência artificial no meio virtual, cara, ele voa. Pra gente é uma questão de minutos e anos pra gente evoluir e aprender. Com uma máquina pode ser segundos, milissegundos dela evoluir. E aí você vê aqui um pontapé inicial, uma máquina interagindo conosco ou máquinas interagindo com outras, uma linguagem dessa, uma tecnologia dessa. Então, assim, aqui eu acho que é a ponta do iceberg, tá, pessoal? A gente não sabe como vai ser o metaverso, porque eu acho que lá a gente vai começar a ter mais interações com máquinas, realmente, e não com um tempo menor, porque a gente tem muito ainda a caminhar para ter esse tipo de relacionamento com uma máquina física. Provavelmente o tempo é maior, ok? Então é isso, tá? Isso aí que é a web semântica, ok? Pelo menos uma prévia, porque tem muita coisa. Mexi. Imagina que é um papo só disso, né? 2 horas só falando de web semântica aqui. Muita coisa por trás de web semântica, pessoal. Dá pra fazer muita coisa com isso, mas é muita dor de cabeça também, porque nada é fácil, né? Então, é isso aí. Boa. Manda aí, Rica, qual que é a sua experiência aqui com web semântica? O que você acha aqui? Que você tem conhecimento sobre isso? Vou trazer algumas coisas aqui. Então, bora, manda aí. Ricardo falou bastante coisa sobre técnica, né? Das coisas, como é que elas funcionam por trás, como é que as coisas poderiam ser, tá? Eu queria tentar trazer uma provocação aqui mais prática, até para as pessoas entenderem um pouco mais sobre isso. Quando a gente fala sobre conexão em conversas entre máquinas, imaginem o seguinte, a gente vai colocar no vídeo aqui para vocês o vídeo da US Robotics. O que acontece? Hoje as máquinas, elas já conseguem andar, elas já conseguem se movimentar, fazer várias coisas, elas conseguem pular, dar pirueta, dar mortal para trás e continuar, andar, pular e andar no terreno irregular e não cair, e se cair consegue levantar rápido. E aí é um negócio que é muito louco, porque se um robô aprende a dar um mortal para trás, ele fica tentando e cai, tenta e cai. A primeira vez ele tenta, não dá nada errado, dá tudo errado. Aí ele vai lá, pula de novo, aí ele melhorou um pouco, aí ele vai melhorando. O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo todos os cálculos possíveis de qual que ele poder fazer de acordo com o peso que ele tem, com a virada que ele tem que fazer para ele cair em pé. Quando ele consegue cair em pé, ele fala assim, beleza, vou aprimorar isso aqui, vou deixar isso perfeito. Aí ele vai lá, vai de novo, ajusta as coisas, vai lá e cai. Perfeito. Caiu perfeito. Aí o que acontece? Você pega um outro robô, coloca lá no lugar e fala assim, dá um mortal para trás. Ele vai lá, acerta na primeira. Sabe por quê? Porque as máquinas conseguem transmitir o conhecimento na íntegra para outra máquina. Eles conseguem passar, você não precisa fazer isso, a tentativa e erro. Eu vou te dar o caminho. Faz só esses cálculos de acordo com as suas informações e você vai acertar de primeira. Aí ele vai lá, se adapta as coisas, questões de milésimos, ajusta as coisas, faz todo o cálculo que precisa, vai lá e acerta de primeira. Sabe onde tem isso? Olha que doido. Olha a comunicação entre as máquinas como acontece. Então, as máquinas não é que a gente, para passar um conhecimento, ele precisa chegar numa certa idade para absorver um determinado conhecimento. As máquinas não. Elas acabaram de nascer, você já coloca o input lá, passar esse conhecimento. Passou, ela já faz. Ela não precisa esperar nada.
Então, olha o nível de velocidade. E aí, trazendo um pouco mais de comunicação entre o que a gente entende, o que a gente fala para uma máquina, a máquina conversa com outra máquina e toma uma ação, que é o que o Ricardo estava comentando agora, eu vou mostrar um exemplo para vocês agora na prática. Olha só. Eco, mudar LED distante para verde. Olha lá. Aí o negócio funcionando aí. Eu mandei uma informação para uma inteligência artificial, onde ela conversou, ela saiu do processo dela, se conectou com o LED que está atrás da estante, ligou o LED na cor que eu pedi. Ou seja, existiu uma compreensão do que o comando que eu dei e o processo de comunicação entre a inteligência artificial e o componente que precisava fazer a função que eu pedi. Olha só que doido. Então, traduzindo um pouco do que o Ricardo está falando na prática, é exatamente isso. Isso é só um exemplo do que é possível fazer hoje. Eu acho que deu para esclarecer um pouco de como é que funciona essa questão semântica. Boa, bacana. Deixa eu só falar um negocinho, Fala para aí. quem estiver interessado nessa parte de RDF, web semântica, isso tem lá no site do W3C, tá, pessoal? E não faz pouco tempo não, faz mais de 10 anos que tá lá, ok? Boa. Então, bacana. Quem quiser aí, então, entra no site da W3C aí. Depois Vai deixar na descrição aqui. deixa na descrição aí para vocês poderem acessar e pesquisarem aí para quem tiver Quando você curiosidade. descer ali na descrição, já aperta o joinha, aperta no se inscrever também. Aproveita ali a viagem, entendeu? É isso aí, mano. Já deixa o like, compartilha e se inscreva aí para vocês conseguirem pegar nossos vídeos na íntegra quando saem, beleza, gente? Então, vamos passar aqui então para o nosso próximo ponto aqui, nossa próxima característica. E a gente já vem falando bastante aqui também no canal, mas a gente, como tá no Web 3.0, a gente dá o que tá na notícia aqui, né? Vamos para blockchain e criptomoedas. A blockchain terá um papel fundamental nisso tudo, já que a tecnologia permite que a criação de blocos para o trânsito de cadeias de dados de modo seguro, anônimo e independente. Tudo isso deve ajudar na chamada descentralização. Em vez de guardar arquivos em servidores na Amazon ou no Google, o usuário começará a armazenar em sites criados para operar em redes na blockchain. A prova disso é o fenômeno das propriedades via NFTs, no qual as pessoas armazenam tokens, itens e ativos em carteiras próprias. Então, como vocês podem ver, uma das características da Web 3.0 vai ser essa dinâmica ali, essa criação de vários itens, um novo tipo de economia, podemos se dizer assim, né, que é as criptomoedas, e isso vai causar, uma bagunça, podemos dizer assim, tipo, dessas empresas que já existem, né, bancos, essas outras empresas que têm um serviço atrelado a elas, Facebook, no caso Meta agora, Google, essas grandes empresas agora vão ter um trabalho um pouco maior, porque, por exemplo, eu posso criar minha empresa e a minha empresa tem um ativo NFT, tem um tipo de uma economia dentro do meu site, dentro do meu serviço, que eu posso fornecer para as pessoas e as pessoas podem comprar o meu NFT, pode comprar o meu token, pode comprar meu serviço, pagando, se tornando assinatura, não sei, vários tipos de exemplos que você pode fazer com isso. E eu ter dentro dessa minha aplicação, no meu jogo também pode ser, uma economia, né? Se eu quiser, eu posso criar um banco imobiliário, dando um exemplo meu, e dentro desse banco imobiliário tem propriedades e tem uma economia, tem um dinheiro, tem um banco lá dentro. Se eu quiser criar um banco virtual, eu posso criar e as pessoas vão rendendo, vão ganhando dinheiro com rendimento, cada vez que deixa mais dinheiro lá. Enfim, eu posso criar esse tipo de economia, né? Então, blockchain é uma das características. Então, eu queria saber aí com o Ricardo o que ele acha de blockchains e as criptomoedas aí, bem meio que resumido, porque a gente não dá dica de criptomoeda, a gente não é especialista em criptomoedas, mas a gente pesquisa bastante sobre o assunto em questão da tecnologia em si, né? Como ela funciona, como ela deixa de funcionar, como é que você entra, como é que você usa ela. Então, a gente não é especialista nisso. Mais pra frente a gente pode, quem quiser aí, a gente traz uma entrevista com um especialista em criptomoedas, NFTs, essas coisas, a gente faz uma entrevista especificamente nesse assunto. Então, vai lá, Ricardo, manda aí, o que você acha? O especialista em criptomoeda foi pra Portugal, Rafael. Depois a gente chama ele, pô, a gente faz vídeo aula aí, vídeo chamado, quer dizer.
Mas dá pra fazer via conferência ainda, né? Boa, a gente vai fazer. Tecnologia aí. Tá na web 3.0, pô. Então a gente aproveita lá, provavelmente pra onde ele foi já tem a 5.0. A gente já pergunta já, então pode deixar. Blockchain, cara, é fantástico blockchain, tá? O pessoal usa bastante, eu nem vou ficar dando muita volta nesse ponto aqui, mas vou falar só algumas coisinhas, algumas pinceladas, que o pessoal usa muito para fazer certificação de histórico de evento, tá? Para evitar que tenha fraude, né, no meio no sistema, ok? Sim, sistemas. O pessoal usa muito também para automação, para você evitar algum tipo de invasão, né? Antes de você conseguir fazer qualquer tipo de interação lá, o evento ser validado via blockchain também, evita que algum brincalhão invada lá a sua rede e comece a controlar suas coisas na sua residência, na sua empresa e consiga acionar qualquer tipo de evento, qualquer tipo de máquina de forma não autorizada, ok? Que mais ela faz? Ela também serve para fazer o controle de eventos de moeda, né? Criptomoeda, para saber quem vendeu, quem comprou, ok? É uma coisa bem por cima, que a gente não precisa entrar no técnico para isso. O pessoal está fazendo também para usos lá de venda de NFTs, para identificar o proprietário, para fazer transferência, né, de NFT com base num valor específico, venda e troca, né? Não sei, tem tanta coisa. Para carteiras também, carteiras virtuais. Então tem muita coisa para fazer com o blockchain, não só para criptomoeda, dá para você brincar com muita coisa, com IoT, né, inteligência artificial, dá para você usar isso com muita coisa, ok? Dá para você fazer isso com... E outra, a linguagem que você vai fazer isso não é proprietária, tá? Assim, não é uma específica e pronto. Você pode usar o que você quiser, Java, .NET, Python, até Node, tem muito exemplo na internet com Node.js, de um blockchain, ok? Como utilizar, além do tutorial, tem um exemplo para você baixar prontinho lá e executar e adaptar e usar do jeito que você quiser. Então não é um bicho de sete cabeças não, tá, pessoal? Você usa dentro de uma blockchain, né? Só avisando que você escolhe uma blockchain para ser usada, né? Não é tipo você cria uma blockchain, nada. Blockchain é uma tecnologia. Sim, blockchain é tecnologia, ok? Como você vai usar ela, pode ser implementado, porque eu falei aqui, pode ser implementado para qualquer um desses cenários, até outros aí. Vai da criatividade do desenvolvedor ou do plano de negócio, ok? Já a moeda, a criptomoeda, aí sim, beleza. Tem variações aí de criptomoedas e ela usa esse tipo de tecnologia, ok? Para ser, como fala, trocada, né? E vendida, comercializada. Okay? Bacana. Vai lá, Rica. O que você acha aí dos blockchains? Cara, veio para revolucionar o modelo que a gente conhece sobre comércio, sobre processo do que a gente quer fazer, economia, essas coisas. A gente sempre teve um contexto sobre aquilo que a gente sempre aprendeu, sobre que o governo comanda tudo, e aí aqui, no modelo até de Web 3.0, é que isso seja descentralizado, né? Não seja num único lugar, somente alguém tenha o domínio sobre aquilo que a gente quer fazer dentro desse contexto. Então, quando o Ricardo fala sobre uma tecnologia, o que de fato as pessoas vão utilizar para fazer as coisas, o que depende da criatividade das pessoas fazerem, é exatamente um pouco disso, de que você quebra essa cultura do modelo centralizado como a Web 2.0 tinha antes. Então eu estou tentando mostrar para vocês aqui a conexão que a gente está fazendo nesse modelo de 3.0 realmente. Antigamente a gente tudo era contextualizado no mesmo ambiente. Então, quando na Web 2.0 a gente tinha essa questão de ser centralizado. Se você estava numa rede social, a rede social tinha todos os seus dados, seu comportamento, suas coisas. E hoje a tendência é que seja tudo diferente, que as coisas não sejam mais dessa forma. Então, o blockchain quebrou essa barreira de bloqueios que a gente tinha, de que tudo deveria ser centralizado, tipo, alguém deveria estar comando daquilo. E aí, quando a gente olha para o modelo de blockchain, criptomoedas, é que realmente as coisas começaram a ficar de forma diferente. As pessoas, o poder agora está de forma descentralizada, vai estar
são vários caminhos, são vários lugares onde vão validar aquela informação que você está fazendo, ou então alguma coisa que você tenha, e não necessariamente que eu tenha um intermediário validando aquilo para você. Antigamente a gente fazia, até o modelo que a gente conhece é que a gente faz transferências, e aí tem sempre um intermediário que vai validar aquela transferência que está saindo de uma conta e está indo para outra. Ou seja, se eu vou fazer uma transferência para você hoje, o banco vai olhar para mim e vai falar assim, se for bancos diferentes, então é pior ainda. Mas se for do mesmo banco, ele vai falar assim, o Ricardo tem 2. Ele vai passar 1 pro Rafael. Então eu vou tirar 1 do Rafael e vou dar vou tirar 1 do Ricardo e vou dar pro Rafael. E eu estou validando essa informação. No modelo centralizado, como um modelo de blockchain, não, são várias pessoas que vão validar, são várias pessoas, são máquinas que vão validar o processo e aquilo está acontecendo. Então eu não tenho um intermediário. Eu não tenho um órgão que centralizar esse negócio. E aí, quando a gente fala sobre criptomoedas, isso está mexendo com o mundo de uma forma que o Brasil já começou, a gente já falou sobre isso. Tem dos vídeos que a gente falou sobre o real digital, que o Brasil está pensando em fazer isso, já está estudando, já quer implementar algo desse tipo. E aí saiu uma notícia recente aí agora que os Estados Unidos já está apto já estava pensando em fazer o dólar digital. E aí eles estão estudando quais as melhores formas, o que realmente tem que fazer, o que isso vai impactar na economia, como é que isso vai mudar, como isso vai mexer no mundo. Mas imagine, é muito louco, porque a criptomoeda chegou com esse contexto de que você vai poder transacionar sem você ter que dar satisfação para o governo, de que agora você tem um negócio. Não, você vai fazer o negócio que vai direto para a pessoa e quem vai validar é uma rede descentralizada. E não o governo que vai estar ciente daquilo que você está realmente fazendo. O que o governo está fazendo hoje? No Brasil, hoje, por exemplo, você que ainda não fez o imposto de renda, se preocupe porque as suas criptomoedas vão ter que ser declaradas. Sim. Então, é uma forma do governo tentar saber que tipo de coisa que você está fazendo. O que você está fazendo nesse ambiente de criptomoedas. Então, o contexto para mim é que blockchain, criptomoedas, NFTs, toda essa nova jornada que a gente está começando a ver agora é algo para a gente quebrar o modelo que a gente tinha antes e começar a pensar diferente. Abrir para o novo, entender que as coisas estão mudando para melhor e que não precisa continuar da maneira como a gente era. A gente está evoluindo. E a gente vai crescer muito porque as coisas não precisam ser como a gente está fazendo. Então imagine, o papel moeda hoje, existe um gasto para fazer papel moeda. Então, imprimir papel hoje, existe um gasto. Só pelo nível de segurança que você tem que fazer num papel moeda, numa nota de R$10, o nível de segurança que você tem que ter para produzir aquela nota para não ser falsificada é grande. E transitar ela também, né? Transitar esse dinheiro também. Exatamente. Só que é esse o pensamento. A gente não vai ter mais esse gasto, né? Essas coisas. E aí, provavelmente, outros investimentos vão ser feitos para outras coisas. Então, para mim, blockchain e criptomoedas veio para quebrar o modelo, ser uma questão disruptiva no modelo de econômico que a gente tem hoje. O modelo racional de economia que a gente tem hoje. Assim como exemplos como o Uber, que veio de uma forma para quebrar o modelo de táxis no mundo, sei lá, como o Airbnb chegou para poder quebrar o modelo de hotel. Então, blockchain e criptomoedas veio para quebrar o modelo de economia que a gente conhece hoje e melhorar aquilo que a gente já tem. Então, é benefício para todo mundo. Não é somente para algum órgão, alguma empresa específica, é benefício para todo mundo. E aí você fala assim, mas as instituições financeiras, bancárias, os bancos, né, vão quebrar. Não, eles estão se adaptando para isso, tá? Então, Itaú, por exemplo, tem áreas específicas dentro do Itaú que só cuida de blockchain, só estuda blockchain, estão pensando em soluções com blockchain. Então, só para vocês terem uma ideia, existe um andar lá só para isso. Olha que doideira. Só para estudar essas coisas lá dentro. Então, isso é só melhoria, é só benefício para um processo de evolução que a gente está passando. Isso, eu estou falando aqui do Brasil, imagine no mundo como isso está se adaptando, como isso está mexendo com as coisas. Então, vai ser algo bom para a gente. Eu acredito que a gente vai aprender muito, pode ser que seja difícil no começo, mas todo começo é dolorido. Se não doer, é porque você não está crescendo. Então, é isso. Eu acho que eu gosto muito da ideia e apoio muito essa questão de evolução nesse sentido. Eu espero que as coisas não tomem caminhos, né, não legais nesse sentido, porque
é uma jornada possível, mas a gente está vivenciando tudo isso e tá enxergando as possibilidades. Então, a gente vai saber de verdade o que a gente tem que fazer para não deixar para o caminho errado. Legal. E por aí. Legal. Eu acredito também que não só tudo isso que você falou é legal também, bacana, economia e tal. A gente vai trazer tema aqui no canal aqui sobre economia descentralizada, né? Que é nesse tema de mais aprofundado aí, de como funciona, como é que vai ser. E eu acredito assim que não só isso dessas ideias, novos serviços, né? Novo tipo de como é que as pessoas vão se cobrar, vão cobrar uma pessoa, ou novo tipo de como você pode comprar num restaurante, um carro, qualquer esse tipo de coisa. Esse tipo de tecnologia como a blockchain pode vir a dar uma mudança enorme no mercado, como por exemplo o Pix, né? Se você for ver, você vai lá na 25 de março, em outros lugares, aceita Pix? Aceita, bom, é Pix. E assim, não que ele seja um blockchain... Até preferem Pix. Até preferem Pix, então, porque assim... Não cobra taxa. Exato, então, é um tipo, assim, não é uma criptomoeda, não é nada desse tipo, mas é um próximo de como funcionaria ali uma rede blockchain ou um jeito novo da economia, né? Então vocês podem ver que, lógico, o Pix tem o seu ponto positivo e negativo, né? Que as pessoas estão sendo sequestradas por conta do Pix, pela facilidade que você tem de transitar, de transferência de uma conta para outra. Mas criptomoedas e blockchains vão ser algo parecido, entendeu? Então, tipo, vão criar serviços novos, vão criar empresas novas focadas, como a gente vem falando aqui, profissões também novas focadas nesse tipo de tecnologia nova. E eu acredito que até o final desse ano, que ninguém percebe, mas esse ano vai ser um ano que vai marcar uma história, assim, pra gente que mexe com tecnologia. Ainda não chegou com força o 5G, mas quando chegar, a gente vai ver essas mudanças vindo com muita, como é que eu posso dizer? Muita vontade, muito mais... Enfim, muito mais. Eles vão vir e a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa, né? Então vamos lá, vamos passar aqui para o próximo ponto, antepenúltimo, né? Nosso ponto aqui, da notícia, que seria a privacidade e a conscientização sobre dados pessoais. Muita gente costumava dizer que não se importava em ter empresas como Google e Facebook bisbilhotando a sua vida pessoal. Mas isso começou a mudar em alguns anos para cá. O usuário passou a entender melhor a importância de preservar a sua privacidade. A Web 3.0 deve fortalecer ainda mais os bloqueios e rastreadores e monitoramentos das atividades digitais. Assim, você poderá navegar por e-commerce sem ficar com insistentes anúncios sobre o tema e manter suas coleções digitais em uma carteira digital, em vez de usar serviços de armazenamento de terceiros, como o Google, por exemplo, né, que ele guarda suas informações e usam isso para vender depois, né? Então, o que você acha sobre isso aí, Ricardo, sobre a privacidade, você que já mexeu com esse tipo de coisa? Foi uma lei, uma regra que iniciou lá na Europa, por causa de tinha muitas empresas, como você falou aí, bisbilhotando e extraindo, captando informações dos usuários durante a navegação. E aí isso acabou indo para todo o mundo inteiro. Agora praticamente o planeta inteiro tem essa lei aí, o LGPD, que as empresas têm responsabilidade sobre as informações que ela detém do usuário. E assim, foi criado algumas regras para isso, para esse tipo de uso de dados. E agora todo site, toda empresa que capta, obtém ou guarda qualquer informação de clientes, titulares, né, qualquer pessoa, ele é obrigado a prestar, né, contas e também a perguntar se durante a navegação, se a pessoa está de acordo, se ele pode armazenar o cookies, né, da navegação das pessoas, assim por diante. Então tem uma série de coisas aí. Eu acho que isso foi legal para diminuir um pouquinho a festa, né, porque tava uma festa danada, né, quando você navegava, se você caísse num site de e-commerce qualquer, ou fizesse uma pesquisa lá no YouTube, cara, depois você
você navegava para qualquer site, você tinha uma enxurrada de banner do lado navegando, você não sabia nem se era vírus ou se era do próprio site. Cara, era bem desagradável. Eu achava bem desagradável. E às vezes você tá fazendo uma pesquisa ali, e aí você tá navegando, aí se tiver alguém do teu lado, tá vendo lá, né? O que você tava pesquisando antes, ela acaba levando isso com você durante um tempo, então a pessoa tá vendo. Se você pesquisou lá sobre um jogo, né, lá na sua casa, por exemplo, aí você vai pro trabalho, aí você entra aí você tá lá navegando em algum site, ou sei lá, dependendo de onde você tiver, aí mostra que tá pesquisando, começa a fazer propaganda de game, sei lá, aí você tá no trabalho, alguém vê, sei lá, é um pouco chato isso, né, que você perde não só sua privacidade em relação na sua casa, para esses sites, mas também no seu trabalho, porque o seu trabalho, assim, eles monitoram o que você está fazendo, ok? Então, mesmo que você entre num site lá de código, tudo lá trabalhando, fazer consulta de uma dúvida que eu tenho. Aí, geralmente, nesse site de consulta, tem propaganda. Porque os caras ganham dinheiro, assim, com as propagandas dos outros. E aí, meu, não é só o site que tá reproduzindo para você, né, os conteúdos, mas onde você trabalha, provavelmente, o cara de SI tá vendo que você... algumas peculiaridades suas também, entendeu? Porque tudo que passa ali no proxy do site tudo que passa ali pelo proxy da sua empresa, a sua empresa tá vendo. Então você navegou para um site de código, mas o que tá trafegando aqui, entrou uma requisição aqui de uma URL que vem do site X, que é sobre jogo. O banner veio da onde? Veio dessa URL aqui, porque o site provê isso, né? O site que você tá acessando, então, você perde privacidade lá e cá. Ok? É por tabela, na verdade. Então, ainda bem que agora teve esse negócio do LGPD, foi bom, achei que foi ótimo. Pena que o Zuckerberg não deve ter gostado nada disso, deve ter odiado, porque parte da grana que ele ganhava era com isso também, tá? Muitos sites, na verdade, tá? Eles acabavam usando esse tipo de ferramenta para poder ganhar dinheiro. Além de ele vender, ele também fazia... Ele disponibilizava um espaço para poder fazer publicidade para terceiro, ok? E aí isso aí meio que deve ter dado algum impacto nesse mercado aí. Não sei qual, porque eu não pesquisei, mas é um achismo meu, ok? Bacana. É isso aí. Legal. E você, Rica, o que você acha sobre essa coisa de proteção de dados e privacidade? Complementando o que o Ricardo estava falando aí sobre o Mark Zuckerberg aí, um dos motivos que ele alegou da perda de usuários do Facebook foi exatamente isso, tá? Um dos motivos, não é o principal, mas um dos motivos é que, por exemplo, a Apple adotou uma política de privacidade de dados onde prejudicou o negócio dele. Então, e aí, por consequência disso, as coisas vão evoluindo no sentido de empresa aí, quando recebem dados. Mas, assim, as pessoas têm muito se falado sobre essa questão de privacidade de dados, a gente já vem discutindo há um bom tempo. Marcas como o Itaú, vou estar falando do Itaú agora, faz propaganda na TV, falando, mostrando exatamente, a gente pode colocar um texto aqui mais ou menos de como que eles fazem isso, mas eles falam, a pessoa aborda a pessoa no aprovador e fala, você não é tal pessoa de celular tal, de CPF tal, que você não sei o que, compra não sei o que. Aí, como você sabe disso sobre os meus dados? É essa preocupação que eles querem que a gente tenha, que os nossos dados, eles valem muito, e que a gente tenha ter cuidado com as coisas. E aí, o que eles estão falando ali é que eles garantem a segurança dos seus dados, porque eles são uma instituição financeira e eles precisam ter controle total sobre suas informações para que você não seja prejudicado futuramente. Mas aí o pensamento é que hoje em dia tudo é feito para que você, em torno disso, tá? Em torno sobre os dados. Já não é de hoje, já se fala que os dados é o novo petróleo, e de fato porque se você tem informação sobre uma sociedade, sobre uma cultura, sobre os seus usuários, você consegue planejar e fazer com que as pessoas tomem atitudes referentes àquilo que você quer. Então, a Netflix aí tem séries falando sobre isso, falando sobre como que as redes sociais influenciaram, por exemplo, nas eleições de vários países. Então,
como que eles influenciaram para fazer, sabendo das informações das pessoas, quem era a tendência de votação e de como você poderia transformar o voto daquela pessoa no seu, positivo. Então, olha só que doideira, isso tudo porque as informações sobre o seu comportamento, sobre o que você faz, está exposto dentro de uma plataforma e onde você pode ter um controle disso e fazer com que isso aconteça. Então, é muito louco. E aí, você começa a pensar o seguinte, que grandes empresas como o Google, o Facebook, ou sei lá, tem várias empresas, o que eles fazem para deter os seus dados em troca de alguma coisa? Então, o que eles oferecem? Eles oferecem aplicações, serviços, aplicativos mesmo, para que você use no dia a dia, para que realmente te ajude no dia a dia. E aí você fala assim, pô, é muito bom esse aplicativo, meu, isso aqui é mais incrível, ele é de graça. Ele falou assim, não, se você está usando alguma coisa que faz uma diferença na sua vida, que realmente seja bom, ele não é de graça. Você está pagando por ele e ele está pagando com os seus dados. Então, tomem cuidado com isso, porque não é muito inteligente pensar que você não está pagando por aquilo e que seus dados, onde estão os seus dados sobre as coisas que você não só faz, mas como as informações que você coloca nesses lugares. Então, privacidade, a gente está engatinhando com isso ainda, o mundo está engatinhando com isso, muita coisa já aconteceu, já mudou, existem leis, já existem várias coisas, então muita coisa tem que acontecer exatamente para que o que a gente vivenciava antes de você estar conversando com um amigo num bar e falou assim, meu, puta, eu tô precisando trocar minha geladeira lá de casa, de forno, só tá gelando, e aí gela de um jeito que parece freezer, aí, mas eu preciso comprar uma outra geladeira, pensei numa ali da marca X, não sei o que, consultei, meu, você só tá conversando com o seu amigo, só que o seu celular tá escutando aquilo que você tá vendo, aquilo que você tá falando. A sua amiga do lado também, hein? Tudo. Só para vocês terem uma noção e ficar com a pulguinha atrás da orelha, tudo. A dele ali, ó, é o reloginho. Então. Só para vocês ficarem com a pulga atrás da orelha, não sei como é que isso evoluiu já, tá? Mas até um tempo atrás, as televisões da Samsung vinham com um sistema de escutar aquilo que você fala durante a sua vida, que você tem a televisão. E aí era declarado isso, tá? Que eles tinham esse processo na televisão, vinha lá no manual falando que tinha essa informação. E aí é uma escolha. Imagina se você tá no seu momento íntimo lá com a sua esposa e a televisão tá gravando a informação, você tá ali. Olha que doideira. Eita, nós. Só pra ficar... o negócio é muito louco. Eu acredito que isso já deve ter mudado, porque com essas leis, as coisas que aconteceram, muitas dessas informações, tipo, não eram públicas, não eram nada, eles até gravam essas informações e o que eles declararam foi que eles não gravam quem é você. Tipo, essa TV é do Ricardo, que tem o CPF tal, número tal, não sei o que, e ele falou isso. Não, eles falaram que gravam de forma anônima para melhorar a experiência que você tem de televisão, por exemplo. Então, mas até onde isso é de fato uma verdade, até onde isso faz sentido e cuidado que você tem com as coisas. Então, às vezes é legal a gente tentar entender quando você faz um cadastro com uma plataforma, num serviço, o que de fato eles vão fazer com os seus dados. Aí você fala assim, aquelas letrinhas miúdas que tem que ler, é isso mesmo. Aí você fala assim, pô, mas eu vou ler tudo aquele negócio, na hora que eu tô fazendo eu não tô com paciência. E outra, se eu ler aquele negócio e não concordar com alguma coisa, eu não vou poder usar o serviço. Claro. Mas pelo menos você tá ciente de que os seus dados vão ser utilizados de alguma forma. Então, tem empresas que declaram isso e tem empresas que não declaram isso tão claramente. Então, fica o alerta, fica o radar, mas a conscientização está dentro desse contexto. De você saber exatamente onde você está colocando os seus dados e o que aquela empresa vai fazer com os seus dados. Ele vai utilizar para quê? Para melhorar a sua experiência, para aprender com você como ele pode melhorar o serviço dele. Enfim, o que ele faz com essas informações? Isso é uma questão de percepção que a gente está começando a aprender agora. Bacana. Bom, galera, vamos lá, vamos seguindo aqui. Estamos acabando aqui. Lembrando aí, ó, deixa um likezão, ajuda a gente a compartilhar nossas informações aqui, nosso papo, para você ajudar seu amigo lá que não é muito informativo, né? Tem essa informação, né?
Então ajuda ele aí, ó, sabendo como é que funcionam as coisas. Então, E se tiver dúvida, deixa no comentário que a gente responde. exatamente, ajuda a gente aí, a gente ajuda vocês também. Qualquer dúvida, a gente fala aí, responde. Pode começar a pesquisar, pode mandar. Bacana. Então vamos pro próximo aqui, nosso penúltimo. Assistentes de voz intuitivos. Como a Web 3.0 terá suporte à conexão de altíssima velocidade, impulsionada pelo 5G, será possível trafegar mais dados entre celulares e a internet. Especula-se que as assistentes poderão executar tarefas rotineiras de forma muito consistente. Marca uma consulta, reservar hora no seu restaurante favorito, transferir dinheiro para uma conta autorizada ou até mesmo criar um roteiro de viagem para suas férias. As pessoas poderão deixar de lado monótonas ou repetitivas para focar em questões mais importantes, como ficar com a família, trabalhar ou apenas descansar. É isso, galera. Vamos lá. O que vocês acham aí? Vai o Rica aí, ó. O que você acha sobre isso aí, Rica? Assistente de voz intuitivo. Cara, é muito louco, assim, porque eu já uso assistente de voz há bastante tempo e eu já uso no nível, assim, maior do que as pessoas normalmente usam. Então, é muito bacana quando as coisas acontecem. Eu mostrei para vocês aqui um exemplo. Eu dei o comando e ela simplesmente me ajudou a fazer o que eu precisava fazer sem levantar da cadeira. Então, tudo funciona de forma fácil, intuitiva, rápida. E é muito legal porque otimiza seu tempo, otimiza suas coisas e as suas experiências. Então, é muito louco como o ser humano já está se habituando com esse processo de assistente por voz. Então, podem ver no vídeo aí, tem uma criança que quer pedir uma música para tocar, aí ela não precisa falar com ninguém, ela simplesmente fala com uma assistente e ela me pede a música que ela quer. Só que aí tem uma questão que é engraçada nesse vídeo, é que a inteligência ela não consegue entender completamente o que ele disse, porque é uma criança e ela não entendeu perfeitamente, e aí ela acha que é tal de determinada música, e aí que não poderia estar tocando com uma criança. E aí os pais fazem essa interação de falar, não toca isso. E ela simplesmente para e não toca. Então isso que é muito louco. Essas questões de executar as coisas é muito legal. E ela pode até te fazer perguntas sobre como trazer essa melhor experiência para você. Então, de você poder ligar para alguém e de repente ter duas pessoas com o mesmo nome e elas te perguntar, mas eu tenho duas pessoas, com quem você quer falar? Então, aí você faz a escolha. Então, ela fica ali tentando entender quem que você está falando. Então, ela já faz uma prevenção, toda vez que ele me pede isso, ele me pede para fazer dessa forma. Então, já pode encurtar o caminho. De repente, você pode ajudá-la a encurtar esse processo. Então, isso que é muito legal. Essa experiência é muito legal. Então, para mim, assistente de voz é o fator de tecnologia que a gente começou a ter e que futuramente tudo vai funcionar dessa forma. Hoje a gente precisa ainda de muitos devices espalhados pelos ambientes onde você tem para poder fazer isso de qualquer lugar. Mas aí, entendam, a Amazon, por exemplo, lançou a sua inteligência artificial em fones de ouvido agora. Então você não só tinha como uma Mi Band, por exemplo, já vinha um recurso para você poder falar, então você está em qualquer lugar, ela está conectada com o seu celular e você já poderia dar a mensagem para fazer alguma coisa, mas você precisaria acionar pelo negócio. Imagine que você está com um fone de ouvido e que tem a captação de microfone e você pode falar e aí ela vai fazer o comando para você. Então, independente de onde você está. Então, ela pode trocar uma música, ela pode fazer o que você pedir para ela fazer e que ela esteja conectada, ela vai conseguir fazer para você. Então, é muito louco como ela vai ajudar o nosso dia a dia para que a gente possa fazer, de fato, coisas que realmente sejam importantes para a gente. Legal. E você, Ricardo? O que você acha sobre assistentes virtuais aí de voz?
Então, essa parte de assistente de voz, o que vai mudar? Parte de tecnologia, nada. O que vai mudar é a velocidade, ok? Eu acredito que o que acontece? O 5G é importante por causa da latência. Então, toda vez que você fala com um agente, né, um assistente desse, o que ele faz? Ele não está fazendo processamento local, ele faz o processamento remoto. Então, você precisa, a aplicação local, a missão dela ali, o intuito dela ali é só gravar. Ele faz uma gravação, gera lá o Wave, né, o arquivo MP4, e aí ele faz o upload e download também do retorno. Por que ele faz o upload? Porque ele manda isso para algum lugar, e aí lá que é feito esse processamento, e aí ele faz todo lá aquele esquema de identificar o que foi falado, aí ele processa, aí ele retorna o texto para a aplicação de novo, né, que é a aplicação client. Aí ele pega esse texto, manda de volta para o seu serviço remoto, onde está a outra inteligência, que é uma inteligência responsável por evento, para interpretar o comando, tá? A primeira foi para identificar o texto, a segunda é para identificar o comando, ok? E depois, né, a volta disso, ele converteu o texto de volta, né? No caso, esse texto da volta, quando ele recebe, ele tem que converter isso em áudio de novo. Então você precisa mandar de novo esse texto de volta lá para o servidor destino, né? E aí ele vai pegar esse texto, vai converter de novo para som e vai trazer de volta. Aí tudo isso, por isso que às vezes quando você fala com alguns assistentes, eles demoram um pouco para responder. Tem uns que já tem algumas frases pré-definidas, então ele não precisa ficar baixando direto. Mas a curto modo e grosso modo é isso que a gente tem hoje. E com 5G, esse tempo essa velocidade que ele vai ter, como vai ser maior, o tempo de latência e o tempo de resposta vai ser menor também. Então, para a gente vai virar uma conversa natural. Hoje, acho que ninguém aqui conversa com chatbot, consegue ter uma conversa contínua com o chatbot. Porque hoje a gente só pergunta para ele. A gente fala o nome dele, quando a gente fala o comando lá de acionamento, isso é local. E aí ele abre e começa a ouvir. Quando ele começa a ouvir, ele está gravando. Aí você fala, aí outro cara processa, volta, vai e volta o áudio de novo, você ouve a resposta e pronto. Então isso vai diminuir com o 5G. Ok? E aí tem a outra parte também de web semântica, que é quando você manda quando vai o texto de comando para ele, aí vem essa parte da inteligência artificial. O cara pode estar usando lá uma web semântica ou não, que depende. Se tivesse qual que é a diferença de uma web semântica e uma inteligência artificial para esse tipo de caso, né? Uma inteligência artificial, dependendo como ela é treinada, você tem lá um modelo e o texto, o contexto treinado no modelo. Então, dependendo da arquitetura pelo menos a maioria, já tem isso embutido no conhecimento que foi treinado, ok? No espaço de hipótese. Então ele é limitado, ele vai saber aquilo e acabou. Ok? A maioria, tá, pessoal? Tem outros que fazem um jogo aí, né? Um pedaço com web semântica, outro pedaço com deep learning ali e tal, e consegue fazer essas consultas durante a conversa. Só que aí tem um outro problema, manter o contexto. E aí quem faz isso também pode ser feito com a ajuda, auxílio da aplicação em sessão. E aí volta de novo. Então, tem muita coisa por trás debaixo do tapete para você fazer uma inteligência artificial conversar com você de forma natural, rápida e eficiente. E o 5G, quando o pessoal começar a usar mais, ou a gente começar a usar mais aqui, eu acho que a gente, assim, primeiramente, vai mudar o tempo de resposta, que a gente acha que alguns nem percebem mais, porque já acostumou com a latência. Mas depois que vier esse tipo de interação, encurtar esse time, melhora, né? O pessoal vai melhorar algumas coisas e pode começar a aparecer umas raízes mais interessantes. Entendeu? Bacana, hein? Vamos então aqui, galera, para nossa última parte aqui da nossa matéria aqui, nossa notícia que a gente está vendo aqui. Tem vários pontos que aí, como vocês podem ter visto, bastante coisa de Web 3.0 aí, desde privacidade, a computadores que entendem o que você fala, IAs, né? Então, vamos aqui para nossa parte aqui que influencia tudo. Vai ter uma grande parte aqui no final do ano sobre esse tipo de assunto, que eu vou ler aqui para vocês vão entender o que eu quero dizer.
O excesso de informações e fake news. Um dos fenômenos mais nítidos deste momento de transição são as notícias falsas e desinformação, que ganham cada vez mais espaço na sociedade graças às redes sociais e fazem as pessoas se questionarem a todo momento o que é verdade e o que é mentira. Isso é reforçado graças às técnicas de deepfake, que já estão em um nível tão avançado a ponto de permitir substituir os rostos de qualquer pessoa para atacá-la moralmente ou politicamente. Esse movimento não deve durar para sempre, afinal de contas é impossível viver em uma sociedade na qual não se tem nenhuma fonte de informação confiável. O grande foco da questão é que não se sabe ainda qual modelagem será a existente no futuro. Então, como vocês podem ver, a gente vai entrar em época de eleição, né? Então, a gente tem um ponto bem delicado aí no nosso país, que pode vir muitas e vão vir muitas deepfakes, muitas informações de fake news. Então, na Web 3.0 isso vai ser, infelizmente, cada vez mais recorrente, né? E frequentemente ali as pessoas vão cada vez mais querer criar tecnologias de deepfake que hoje em dia já existem, né? De trocar o rosto, brincar, até mesmo no Instagram deve ter lá que você coloca o seu rosto por outro, né? Então você tem que tomar muito cuidado que cada vez mais nessa era da Web 3.0 a informação, como o Rica disse, que é o petróleo, é o novo petróleo, cada vez mais vão ter hackers ou pessoas querendo roubar esse tipo de informação, porque, como diz, informação é dinheiro. Se o serviço é de graça, o que está sendo cobrado é você é o valor, né? Então, o que vocês têm a dizer aí sobre deepfake ou fake news? Começa aí pelo Ricardo aí. Eu? Sim? Vai lá, manda aí. Então, o deepfake é uma coisa fantástica. Eu acho fantástico. Tem um vídeo até na internet do Arnold Schwarzenegger lá com a cara do Stallone no filme do Exterminador do Futuro 2. Você vê lá, e se o Stallone fosse o Exterminador do Futuro? É muito legal, depois vocês procuram aí no YouTube. É fantástico, tá melhor do que o filme do Liga da Justiça quando tiraram o bigode do Super-Homem, entendeu? Você não consegue perceber o tratamento ali da troca do rosto. E o deepfake, ele veio pra, assim, o pessoal começa tudo com uma brincadeira e até com um desafio. E aí a gente tem dois pontos aí, tem o deepfake, tem também agora o pessoal também tá com algumas inteligências, alguns modelos de rede neural que também cria voz. Tem até um vídeo na internet aí, no YouTube também, que você fala, acho que 5, 10 segundos, você grava sua voz 5, 10 segundos, e aí ela já consegue criar um chatbot, né, uma voz, ele consegue já gerar um chatbot ali com a tua voz, ok? Então tudo que você escreve, o chatbot já consegue falar com a tua voz. Então isso também já é outro problema. Então imagina gravar a tua cara e gravar também a tua voz, e dali sai uma pessoa virtual e já começa a falar um monte de groselha. Isso já não está muito longe, já está acontecendo, já tem essa tecnologia, já tem esse modelo que o pessoal já tem usado aí para algumas coisas. Eu acho que acredito que talvez para frente a gente tem aí agora, o blockchain, NFT, não sei. Talvez o pessoal pode começar a usar algum tipo de selo de originalidade para algum tipo de vídeo, que é o que usando um blockchain da vida, para garantir que aquele vídeo é original. Não sei, tô jogando aqui, tá, pessoal? Eu não vi ainda outro tipo de validação digital quando você vê um vídeo, ok? Talvez usando esse tipo de tecnologia para garantir que o vídeo vem de uma rede oficial. Talvez o pessoal comece a utilizar essas tecnologias aí como blockchain e NFT talvez também, não sei, para poder gerar um vídeo como NFT, sei lá, e um blockchain ali também para garantir que ele vem de um lugar seguro, que ele é original, ok? A origem daquele vídeo, ok? Eu acho que talvez seja uma opção, talvez alguém tenha uma ideia mais mirabolante, mais legal, mais original, muito mais simples do que essa, e aí consiga dar uma garantia maior quando você vê um vídeo lá de algum presidente falando aí em rede nacional, e aí a gente ter a ciência e ter a garantia que não é um Jorge lá, qualquer pessoa, quero dizer,
falando, né? Pode ser uma Maria, um Jorge, um Pedro, né? Um Ricardo da vida, se passando por, né? Um presidente aí de algum país que pode, às vezes, né? O pessoal levar aí, entender errado e acabar começando algum tipo de confusão, né? No mundo aí, político, ok? Eu acho que é isso. Eu falei da tecnologia, falei que como o pessoal começou a usar, e também uma forma que eu acho que poderiam usar para poder evitar aí problemas com vídeos falsos. Também tem a parte de fake news, né, que você comentou aqui, que eu também acho que aí poderia entrar a parte também do blockchain, e também poderia entrar um pouco da web semântica, a validação ali do conteúdo, origem, destino, quando foi falado, como foi falado, da onde vem aquele conhecimento, papapá. Ou seja, tem N ferramentas aí que dá para se usar para começar a garantir a originalidade do vídeo, do áudio e de também informações noticiadas. É isso. Boa, e você, Rica, o que você acha sobre fake news? Cara, é polêmico, assim, a gente já vive essa questão de fake news de diversas formas, tá? Isso não é novidade da Web 3.0. Pelo contrário, já na 2.0 mesmo já rolava. Eu comentei aqui sobre a série lá na Netflix que fala exatamente sobre isso, sobre fake news, sobre como manipular a população, como manipular um grupo de pessoas a mudar de voto, a saber qual a projeção e onde de fato tem que fazer as coisas. Está tudo conectado, vocês perceberam. Os dados estão conectados com as informações, com o que é passado, com as informações que são feitas como fake news. O momento que mais aparece fake news é quando a gente tem política, porque é a política que vai determinar os próximos anos de uma nação. Então, as pessoas que estão no comando, que querem permanecer no comando, quem não está, quer estar naquele lugar para dominar esse ambiente e conseguir fazer o que tem vontade de fazer, ou então até ganhar dinheiro, ou seja, corrupção, tem várias coisas. Enfim, partindo desse ponto, hoje o Brasil, por exemplo, tem um fator muito preocupante quanto a essas fake news, principalmente agora na política. Então, a parte toda de eleições, né, o TSE e tudo, eles só para vocês terem uma noção, eles estavam mandando cartas para o Telegram, para a empresa do Telegram, falando sobre fake news, quais são as políticas que eles vão tomar, porque no Telegram existe muito essa questão de fake news. E aí, quais eram as políticas que eles iam tomar, eles iam ter que se adaptar para não ter problemas durante as eleições aqui no Brasil. E aí, o que estava acontecendo? O Brasil tentava se comunicar com eles e não tinha sucesso, mandaram 4 cartas para eles, e a carta batia e voltava, nada acontecia. E aí o governo do Brasil se posicionou e falou o seguinte: se vocês não se posicionarem, publicamente isso, tá? Se vocês não posicionarem, o Telegram vai ser banido no Brasil durante as eleições. Ninguém vai usar o Telegram. Ixi, e aí, de fato, eles se pronunciaram, então tomando algumas políticas para poder resolver essa questão de fake news. E é muito louco, porque o Telegram tem uma proposta um pouco diferente, referente a grupos, a tipos de conversas diferentes, tem outras experiências, e hoje é o segundo maior rede de comunicação por mensagens, é o Telegram, hoje no Brasil, né? Então, quando o WhatsApp tem lá suas falhas, é pro Telegram que as pessoas vão correr, hoje, né? Então, as pessoas utilizam isso muito como ferramenta de trabalho, como várias coisas desse tipo, mas tem essas questões de segurança, de realmente ser uma informação válida. E aí, quando a gente entra no modelo de fake news, a gente entra falando de várias coisas, como o Ricardo como disse aqui. Deepfake, por exemplo, é um negócio muito sério. Tem muita coisa legal, bacana que acontece por conta do deepfake. Ele comentou sobre filmes, aí eu lembrei de um agora, foi Velozes e Furiosos. Um dos personagens morreu, o Paul Walker morreu, e aí o filme precisava continuar e para ser finalizado. E aí o irmão dele, que tem o mesmo estereótipo, assumiu o lugar dele e eles utilizaram deepfake no irmão, e você não sabe que não é ele. Não tem como saber, você não consegue perceber que não é ele que está fazendo as cenas mesmo depois de morto. Então é muito louco isso.
Isso foi por um lado positivo, a gente conseguir fazer isso, ter experiências, trazer coisas, então é muito doido esse tipo de coisa. A gente viu no Mandalorian, por exemplo, um personagem chegou, não vou dar spoiler aqui, mas aconteceu lá, essa situação que todo mundo falou, meu Deus, não acredito, caramba, que legal, e aí é outra experiência. Então tem muita coisa legal, mas as pessoas começam a olhar para pro deepfake, por exemplo, como um lado negativo, e aí usam para essas questões de fake news. Então, vale o alerta, vale saber a fonte de onde você está vendo aquilo. Tô vendo uma notícia aqui, recebi pelo grupo do WhatsApp. Pô, desconfia, vai buscar a informação, vai tentar saber antes de compartilhar. Esse é um cuidado que você tem que ter, porque senão você acaba compartilhando coisas que você nem viu ainda. Outro cuidado muito importante, tem muita gente que compartilha a notícia sem ler. Sem ler a notícia, tipo, morreu tal pessoa. Aí a pessoa fala assim, nossa, morreu? Peraí. Aí já começa a dizer para um monte de gente. Aí, na verdade, não foi a pessoa que morreu. Tá escrito dentro da matéria. Só que, como as pessoas elas criam textos para que te gerem a vontade de clicar para ler, a pessoa só lê o título e compartilha. E aí é que entra o fake news. Porque você está compartilhando algo que você, de fato, não viu na essência do que está escrito lá, e você está compartilhando uma coisa achando que é aquilo que você está vendo, e não é. Então, muito cuidado com isso, porque isso acontece muito, principalmente em grupos. E aí, aí que a gente fala que, às vezes, o excesso de informação, como as pessoas usam para poder se comunicar, pode remeter a coisas que você nem imagina. Tem pessoas que são especialistas em escrever textos que são de duplo sentido, ou então que, de acordo com uma vírgula que você coloca no texto, já muda o sentido daquilo que você está querendo dizer. Então, muito cuidado com essas coisas, porque é aí onde nascem essas fake news e o excesso de informação nesse sentido precisa ser avaliado. Então, o cuidado está com a gente avaliar de onde está vindo, de como está vindo, e mesmo assim, a gente pode ser enganado. Então, é super comum, não acho que é um luxo seu. Eu caí numa notícia esses dias, que não sei o quê, então eu compartilhei. Tem canais, tem veículos de comunicação grandes que caem nisso, tá? Exatamente por deepfake. Fizeram outro dia, na Disney, por exemplo, tem um momento lá da Disney, onde é a sessão do Avengers, onde o Homem-Aranha, ele passa, que é um boneco que pula, ele passa pendurado num cabo, como se fosse uma teia, e aí ele solta e dá tipo um mortal e cai do outro lado. E aí fizeram uma manipulação no vídeo, onde ele não cai onde ele tinha que cair, ele cai antes e bate, cai e capota lá no negócio. E aí compartilharam isso, e muita gente na internet começou a compartilhar, e na verdade o cara chegou depois e falou assim, não, isso aí é de mentira, eu editei o vídeo. Nossa. Então, muito cuidado, porque assim, parece ser uma fonte que assim, as pessoas gravam aquilo que está acontecendo naquele lugar e compartilham. E aí o cara simplesmente editou. Então, parece verídico, parece que alguém filmou aquilo. Não é nada oficial, mas parece uma verdade. Então, é complicado e não tenho que é um luxo você ser enganado, porque hoje, cada vez mais vai ser mais fácil você ser enganado. A gente está entrando no universo de metaverso, a gente está falando de criar avatar, de criar coisas que não é necessariamente você, que você vai se comportar, pode ser ter um perfil lá dentro totalmente diferente daquilo que você é, e as pessoas não vão saber que é você. Então, olha só que doideira. Pô, é muito louco, a gente tem que ter um cuidado, a gente vai aprender muito com isso, mas o quanto isso vai influenciar nas decisões que a gente vai tomar, o quanto isso vai ser efetivo na nossa vida. Então, vale o pensamento aí. A gente está falando muito de metaverso, mas são só cuidados para a gente olhar e ter daqui para frente. Boa, minha gente. Então, essa aqui foi o nosso Papo Tech sobre Web 3.0. Espero que vocês aí que estejam assistindo com a gente até aqui, deixem um like, se inscrevam e compartilhem aqui no nosso canal para a gente conseguir crescer cada vez mais.
E comentem também, deixem suas dúvidas que vocês tenham aí sobre os assuntos que a gente traz aqui. E vamos ver aí, né, gente? A Web 3.0 ainda está iniciando ainda. A gente, por mais que tenha alguns pontos que já existem há muito tempo, né? Outros estão ainda iniciando, então a gente vai trazer cada vez mais esse assunto a abordar aqui no nosso canal, como a gente sempre aborda também bastante metaverso, porque é o assunto do momento, NFTs. Então aqui no nosso canal a gente sempre aborda e vai continuar abordando esse tipo de tema aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, deixa um likezão e as suas dúvidas também, beleza? Então dá um tchau aí, pessoal, que a gente vai finalizando o nosso papo por aqui. É isso aí, pessoal. Valeu pelo papo. Bom que vocês chegaram até aqui. E aguardem os novos vídeos por aí. A gente tem muita coisa legal para trazer para vocês. Boa, galera. Então valeu, falou e até o próximo Papo Tech. Falou, gente. Falou, até a próxima.